Capítulo 2. Retorno à hospedaria. Um choque. O juramento é quebrado. Quase todo mundo, nessa época, que estava em Solace, dava um jeito de dar uma passada na hospedaria Derradeiro Lar em alguma hora da noite. As pessoas se sentiam mais seguras em grupos. Solace tinha sido, durante muito tempo, uma encruzilhada para viajantes. Eles vinham de Haven, a capital de Éden, eles vinham do reino élfico de Qualineste, ao sul. Algumas vezes eles vinham do leste, do outro lado das planícies áridas da Abanazínia. A hospedaria Derradeiro Lar era conhecida em todo o mundo civilizado como um refúgio dos viajantes e um lugar para saber as novidades. Foi para a hospedaria que os três amigos se dirigiram. O enorme tronco retorcido erguia-se no meio das árvores à sua volta. Os vitrais coloridos da hospedaria luziam brilhantemente contra a sombra da copadeira, e os sons de vida escapavam pelas janelas. Lanternas penduradas nos galhos iluminavam a escada sinuosa. Embora a noite do outono estivesse esfriando no meio das copadeiras de Solace, os viajantes sentiam o companheirismo e as memórias acalentarem suas almas e levarem para longe as dores e as tristezas da estrada. A hospedaria estava tão lotada nesta noite que os três eram forçados o tempo todo a se encostar ao lado da escada para deixar homens, mulheres e crianças passarem por eles. Tanis notou que as pessoas olhavam para ele e seus companheiros com desconfiança, não com o olhar de boas-vindas que eles teriam dado 5 anos atrás. Tanis fechou a cara. Esta não era a volta para casa com que ele tinha sonhado. Ele nunca tinha sentido tanta tensão nos 50 anos que havia morado em Solace. Os boatos que ele tinha escutado sobre a corrupção maligna dos seguidores deviam ser verdadeiros. 5 anos atrás, uns homens que chamavam a si mesmos de seguidores, nós seguimos os novos deuses, formaram uma organização de clérigos que praticavam sua nova religião nas cidades de Haven, Solace e Berma. Tanis acreditava que estes clérigos tinham se desencaminhado, mas pelo menos eles haviam sido honestos e sinceros. Nos anos que se seguiram, entretanto, os clérigos foram ganhando cada vez mais status à medida que sua religião florescia. Em pouco tempo, eles passaram a se preocupar menos com a glória no pós-vida e mais com o poder em Krynn. Eles tomaram conta do governo das cidades com a bênção do povo. Um toque no braço de Tanis interrompeu seus pensamentos. Ele se virou e viu Flint apontando para baixo silenciosamente. Ao olhar para baixo, Tanis viu guardas marchando, sempre em grupos de 4, armados até os dentes. Eles caminhavam com um ar de imponência. Pelo menos eles são humanos e não goblins, Taz disse. Aquele goblin torceu o nariz quando eu mencionei o alto teocrata, Tanis ponderou. Como se eles estivessem trabalhando para outra pessoa. Eu fico imaginando o que será que está acontecendo. Talvez nossos amigos saibam, Flint disse. Se eles estiverem aqui, Tazlerhoff completou. Muita coisa pode ter acontecido em 5 anos. Eles estarão aqui se estiverem vivos, Flint falou num tom mais baixo. Foi um juramento sagrado que nós fizemos, nos encontrarmos novamente depois que 5 anos tivessem se passado, para contar o que tivéssemos descoberto sobre o mal que estava espalhando pelo mundo. E pensar que nós viríamos para casa e encontraríamos o mal na soleira da nossa porta. Psiu, quieto. Vários transeuntes olharam tão alarmados pelas palavras do anão que Tanis balançou a cabeça. Melhor não falar sobre isso aqui, aconselhou o meio-elfo. Ao chegar ao topo da escada, Taz abriu completamente a porta. Uma onda de luz, ruído, calor e o cheiro familiar das batatas apimentadas de Otique atingiu-os em cheio. Ela os envolveu e os cobriu de forma tranquilizadora. Otique, que estava de pé atrás do balcão, como eles sempre se lembravam dele, não tinha mudado, exceto talvez pelo fato de ter ficado mais corpulento. A hospedaria parecia não ter mudado também, a não ser para ficar mais confortável. Tazlerhoff, examinando a multidão com seus olhos rápidos de Kender, deu um grito e apontou para o outro lado do salão. Alguma coisa mais não tinha mudado também. A luz do fogo reluzindo no elmo de um dragão alado brilhante de tão polido. Quem é? Perguntou Flint, forçando a vista para enxergar. Caramon, Tanis respondeu. Ah, então Raistlin também estará aqui, Flint disse com um certo desinteresse na voz. Tazlerhoff estava se enfiando no meio daquele monte de gente, seu corpo pequeno e flexível quase desapercebido pelas pessoas por quem ele já havia passado. Tanis torcia fervorosamente para que o Kender não estivesse adquirindo nenhum objeto dos clientes da hospedaria. Não que ele roubasse coisas. Tazlerhoff teria ficado profundamente magoado se alguém o acusasse de roubo, mas o Kender sentia uma curiosidade insaciável.
e vários objetos interessantes que pertenciam a outras pessoas descobriam um jeito de ir parar na mão de Taz. A última coisa que Tanis queria esta noite era confusão. Ele fez uma anotação mental para ter uma palavra em particular com Kender. O meio-elfo e o anão tiveram mais dificuldade para atravessar a multidão que seu pequeno amigo. Quase todas as cadeiras haviam sido ocupadas, todas as mesas estavam cheias. Aqueles que não tinham conseguido achar um lugar para se sentar ficavam em pé, falando em voz baixa. As pessoas olhavam para Tanis e Flint de forma estranha, com desconfiança ou curiosidade. Ninguém cumprimentou Flint, embora houvesse várias pessoas que tinham sido fregueses do trabalho do anão como ferreiro durante muito tempo. As pessoas de Solace tinham seus próprios problemas, e era aparente que Tanis e Flint eram agora considerados forasteiros. Ouviu-se um rugido do outro lado do salão, vindo da mesa onde o elmo de dragão refletia a luz da lareira. O rosto fechado de Tanis se transformou em um sorriso quando ele viu o gigante Caramon levantar o pequeno Taz do chão num abraço de urso. Flint, movendo-se com dificuldade através do mar de fivelas de cintos, poderia apenas imaginar a visão quando ele ouviu a voz retumbante de Caramon respondendo à saudação de Tazlehoff. É melhor Caramon cuidar de sua bolsa, Flint resmungou. Ou contar seus dentes. O anão e o meio-elfo conseguiram finalmente atravessar a multidão que se encontrava na frente do balcão do bar. A mesa na qual Caramon se sentara estava encostada contra o tronco da árvore. Na verdade, ela estava colocada numa posição estranha. Tanis pôs-se a pensar por que Otíquia teria mudado de lugar, quando tudo mais tinha permanecido exatamente aonde ficavam. Mas o pensamento foi expulso de sua mente, pois havia chegado sua vez de receber a saudação calorosa do grande guerreiro. Tanis removeu apressadamente o arco longo e a aljava com flechas de suas costas antes que Caramon os abraçasse todos e os transformassem em gravetos. Meu amigo! Os olhos de Caramon estavam úmidos. Parecia que ele queria dizer mais alguma coisa, mas estava tomado pela emoção. Tanis também não conseguiu falar nada durante alguns momentos, mas porque ele teve o ar espremido para fora de seus pulmões pelos braços musculosos de Caramon. Onde está Raistlin? Ele perguntou quando conseguiu falar. Os gêmeos nunca estavam longe um do outro. Ali, Caramon mostrou com um aceno a outra extremidade da mesa. Depois franziu a testa. Ele está mudado, o guerreiro avisou a Tanis. O meio-elfo olhou para um canto formado por uma irregularidade na árvore. O canto estava encoberto por uma sombra e durante um momento ele não conseguiu ver nada além do brilho da luz do fogo. Depois ele viu uma figura pequena sentada, encolhida dentro de um manto vermelho, mesmo com o calor do fogo ao lado. A silhueta tinha um capuz que lhe cobria o rosto. Tanis sentiu uma repentina relutância em falar com o jovem mago sozinho, mas Tazlehoff tinha se levantado para procurar a garçonete e Flint estava sendo levantado do chão por Caramon. Tanis moveu-se em direção ao fim da mesa. Raistlin, ele disse, sentindo uma estranha sensação de apreensão. A silhueta envolvida pelo manto levantou os olhos. Tanis, o homem sussurrou enquanto tirava vagarosamente o capuz da cabeça. O meio-elfo engoliu o ar e deu um passo para trás. Ele olhou horrorizado. O rosto que olhou para ele de dentro das sombras era um rosto saído de um pesadelo. Mudado, Caramon tinha dito. Tanis tremia. Mudado. Não era a palavra. A pele branca do mago tinha ganho um tom dourado. Ela brilhava na luz do fogo com uma aparência levemente metálica, como se fosse uma máscara horrenda. A carne do rosto tinha derretido, deixando os ossos da face delineados em sombras assustadoras. Os lábios estavam esticados, transformados em uma linha reta escura, mas eram os olhos que prendiam Tanis, pois eles não eram mais os olhos de qualquer ser humano vivo que Tanis já tivesse visto. As pupilas negras tinham agora o formato de ampulheta. As íris que Tanis lembrava serem azuis claras tinham agora um brilho dourado. Eu vejo que minha aparência te choca, Raistlin murmurou. Havia uma leve sugestão de sorriso em seus lábios finos. Sentado de frente para o jovem, Tanis engoliu um seco. Em nome dos verdadeiros deuses, Raistlin. Flint desabou num assento perto de Tanis. Hoje eu fui levantado no ar mais vezes do que Reorx. Os olhos de Flint se arregalaram. Que demônio tomou conta de si? Você foi amaldiçoado? Disse o anão num arquejo, olhando para Raistlin. Caramon sentou-se ao lado de seu irmão. Ele pegou sua caneca de cerveja e olhou para Raistlin. Você vai contar para eles, Raist? Perguntou ele em voz baixa. Sim, disse Raistlin, fazendo as palavras saírem num chiado que fez Tanis estremecer.
O jovem falou num tom baixo e sibilante, um pouco mais alto que um sussurro, como se aquilo fosse o máximo que ele podia fazer para a voz sair de seu corpo. Suas mãos longas e nervosas, que tinham a mesma cor dourada de seu rosto, brincavam distraidamente com o resto de comida que havia no prato à sua frente. Vocês se lembram quando nós partimos 5 anos atrás? Raistlin começou. Meu irmão e eu tínhamos planejado uma viagem tão secreta que eu não podia nem contar para vocês onde nós estávamos indo, meus caros amigos. Havia um leve toque de sarcasmo na voz gentil. Stannis mordeu os lábios para não falar nada. Raistlin não tinha tido nunca em sua vida inteira nenhum caro amigo. Eu tinha sido escolhido por Par-Salian, o líder da minha ordem, para fazer o teste, Raistlin continuou. O teste? Stannis repetiu surpreso. Mas você era muito jovem, tinha o quê? 20 anos? O teste é dado apenas para os magos que já estudaram muitos anos. Você pode imaginar meu orgulho, Raistlin disse friamente, irritado pela interrupção. Meu irmão e eu viajamos para o lugar secreto, as lendárias Torres da Alta Magia, e lá eu passei no teste. A voz do mago quase sumiu. E lá eu quase morri. A garganta de Caramon se apertou, obviamente tomado por alguma emoção forte. Foi terrível, o homenzarrão começou, a voz trêmula. Eu o encontrei morrendo naquele lugar horrível, o sangue escorrendo de sua boca. Eu o levantei e... Chega, meu irmão. A voz suave de Raistlin estalou como um chicote. Caramon se encolheu. Stannis viu os olhos dourados do jovem mago se apertarem, suas mãos finas se juntarem. Caramon ficou calado e engoliu sua cerveja, olhando nervosamente para o irmão. Havia claramente um novo problema, uma tensão entre os gêmeos. Raistlin respirou fundo e continuou. Quando acordei, o mago disse, a minha pele tinha se tornado desta cor, uma marca do meu sofrimento. Meu corpo e minha saúde estão irrecuperavelmente destruídos, e meus olhos, eu vejo através de pupilas em forma de ampulheta, e portanto eu vejo o tempo, como ele afeta todas as coisas, mesmo agora, enquanto olho para você, Stannis, o mago sussurrou. Eu vejo você morrendo aos poucos, e assim eu vejo tudo aquilo que está vivo. A mão fina de Raistlin segurou o braço de Stannis. O meio-elfo estremeceu ao sentir o toque frio e começou a puxar o braço, mas os olhos dourados e a mão o mantiveram parado. O mago se inclinou para a frente, seus olhos brilhavam fervorosamente. Mas eu tenho poder agora, ele sussurrou. Par-Salian me disse que chegaria o dia em que minha força moldaria o mundo. Eu tenho poder e... Ele gesticulou. O cajado de Magios. Stannis viu um cajado apoiado contra o tronco da árvore, a uma pequena distância da mão de Raistlin. Era um cajado simples de madeira, uma bola de cristal transparente presa em uma garra dourada, talhada de modo a parecer uma garra de dragão, brilhava na ponta. E valeu a pena? Stannis perguntou baixinho. Raistlin fixou seus olhos nele, depois seus lábios se abriram numa caricatura de um sorriso. Ele tirou sua mão do braço de Stannis e colocou os braços dentro das mangas de seu manto. É claro! O mago sibilou. Poder é o que eu vinha buscando há muito tempo, e ainda busco. Ele reclinou o corpo para trás e sua pequena silhueta se misturou no escuro da sombra, até tudo que Stannis era capaz de ver serem seus olhos dourados, reluzindo à luz do fogo. Cerveja! Disse Flint limpando a garganta e lambendo os lábios como se ele fosse tirar um gosto ruim da boca. Onde está o Kender? Eu acho que ele roubou a garçonete. Aqui estamos nós! Gritou a voz alegre de Taz. Uma ruiva alta e jovem apareceu de trás dele, carregando uma bandeja com canecas. Caramon sorriu. Agora, Stannis, ele disse. Adivinhe quem ela é. Você também, Flint. Se vocês acertarem, eu pago essa rodada. Feliz por poder tirar seu pensamento da história sinistra de Raistlin, Stannis olhou para a garota sorridente. Cabelos vermelhos encaracolados à volta do rosto, os olhos verdes delas dançavam divertido, havia algumas sardas levemente espalhadas por seu nariz e bochechas. Stannis parecia se lembrar dos olhos, mas fora isso ele estava completamente perdido. Eu desisto, ele disse, mas também, para os elfos, os humanos parecem mudar tão rapidamente que a gente se perde. Eu tenho 102 anos, e para você, não pareço ter mais de 30. E para mim, esses 100 anos parecem 30. Esta jovem devia ser uma garota quando nós partimos. Eu tinha 14. A garota riu e colocou a bandeja na mesa. E Caramon costumava dizer que eu era tão feia que meu pai teria que pagar para alguém se casar comigo. Tica! Flint bateu o punho na mesa.
Você paga, seu grande idiota, e apontou para Caramon. Não é justo. O gigante riu. Ela te deu uma dica. Bem, os anos provaram que ele estava errado, Tanis disse sorrindo. Eu viajei por muitos lugares e você é uma das garotas mais bonitas que eu vi em Kryn. Tika enrubesceu de alegria. Depois, sua face ficou séria. A propósito, Tanis. Ela enfiou a mão em seu bolso e tirou de dentro deles um objeto cilíndrico. Isto chegou para você hoje, em circunstâncias estranhas. Tanis franziu a testa e pegou o objeto. Era uma pequena caixa para pergaminho, feito de uma madeira negra altamente polida. Ele removeu vagarosamente um pequeno pedaço de pergaminho e o desenrolou. Seu coração batia dolorosamente quando ele reconheceu a caligrafia negra e grossa. É de Kitiara, ele disse finalmente, sabendo que sua voz havia soado tensa e não natural. Ela não vem. Houve um momento de silêncio. Acabou-se, disse Flint. O círculo foi rompido, o juramento quebrado. Isso é má sorte. Ele balançou a cabeça. Má sorte.